Olá, dando continuidade, nessa aula nós vamos falar sobre os componentes do potencial hídrico. O potencial hídrico, como nós já vimos, ele é composto por quatro partes, quatro componentes distintos. Então, o potencial hídrico ele é igual ao somatório do potencial osmótico, mais potencial de pressão, mais potencial matricial, mais potencial gravitacional. E agora, o que nós vamos fazer é discutir cada um desses componentes separadamente, para que depois a gente possa entender como que eles atuam todos em conjunto. Então, o primeiro componente que nós vamos falar é sobre o potencial osmótico. Lembrando que o potencial hídrico e todos os componentes deste potencial hídrico são medidos em unidades de pressão. No caso, mais utilizado é o megapascal. Então, o que é o potencial osmótico? O potencial osmótico é um dos componentes do potencial hídrico que surge pela presença de solutos na água. Solutos que são capazes de ficar dissolvidos na água, são capazes de formar uma solução na água. Isso acontece porque as moléculas, os íons, eles são capazes de dissolver e ao redor de cada um desses íons é possível que haja formação de camadas de solvatação. E o que são essas camadas de solvatação? Nós já vimos esse slide anteriormente. Aqui nós teríamos um sal qualquer, no caso, por exemplo, NaCl, que é colocado dentro de um becker com água. Se nós deixarmos ele lá, ele vai gradativamente entrando em solução. Por quê? Porque os íons se desassociam e ao redor desses íons vão sendo formadas essas camadas de solvatação, ou seja, as moléculas de água vão se prendendo ao redor do íon. Se o íon tem carga negativa, ao redor dele se prende a parte polar da molécula de água que tem uma polaridade positiva. E o contrário também é verídico. Se o nosso íon tem carga positiva, se prende ao redor dele várias moléculas de água, sendo que a parte que tem polaridade negativa, ela vai ficar mais próxima ao íon que tem carga positiva. E essas moléculas agora, que antes estavam soltas no ambiente, agora eles estão presas ao redor dos íons, formando essas camadas de solvatação, como pode ser visto nessa ilustração aqui. Imaginem vocês que nós tivéssemos um becker que hipoteticamente tivesse 1000 moléculas de água e a gente colocasse lá 20 moléculas de um sal, NaCl. Quando a gente colocasse 20 moléculas de sal de NaCl nessa água, ele iria se dissociar. Nós iríamos ter sódio com carga positiva e cloro com carga negativa. Ao redor do sódio vão se prender moléculas de água, da mesma forma que ao redor do cloro vão se prender moléculas de água. Então, daquele total de 1000 moléculas de água nascendo naquele becker, nós já não temos mais as 1000 moléculas de água livres para se movimentar. E se elas não estão livres, nós não temos mais as 1000 moléculas livres para se movimentar, nós temos uma quantidade menor de moléculas de água livres para se movimentarem. O que acontece é que o potencial osmótico reduz o potencial hídrico, porque diminui a capacidade da água de se movimentar, porque essa água agora vai estar presa ao redor destes íons. Portanto, quanto maior a concentração de sais que eu tenho numa solução, menor a quantidade de água livre que eu tenho de moléculas de água livre para se movimentarem de um ponto A para o ponto B. Consequentemente, o potencial osmótico ele diminui o potencial hídrico, ele entra com valor negativo, porque eu estou diminuindo a capacidade da água de se movimentar num determinado sistema. Nesse exemplo, nessa tabela, nós podemos observar isso. Aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos a concentração de sais, 0,01, 0,1 e 1 molar. Quanto maior a concentração de sais, menor é o potencial osmótico. Veja um exemplo, 20 graus. Se eu tenho uma concentração de 0,01 molar, vai me dar o potencial hídrico de menos 0,0244. Se eu tenho uma concentração de 0,1 molar,
O meu potencial osmótico agora é de menos 0,244. E se eu aumento ainda mais a minha concentração para 1 molar, o meu potencial hídrico passa a ser de menos 2,44. Ou seja, quanto maior a concentração de sais que eu tenho no ambiente, menor é o potencial osmótico e esse potencial osmótico diminui o potencial. E é possível calcular o potencial osmótico através da equação de Van't Hoff e que leva em consideração a temperatura, a constante universal dos gases e a concentração de cada ímpeto presente na solução. Potencial de pressão. Quando a gente fala de potencial de pressão, nós estamos relacionando com a pressão como a gente conhece mesmo. Eu posso ter dois tipos de pressão. Eu posso ter pressões positivas, quando eu estou empurrando alguma coisa contra outra. Como, por exemplo, se eu tivesse um balão e eu estou soprando o balão, o ar está entrando e está empurrando a parede do balão, empurrando para fora. Ou como se eu tivesse uma seringa cheia de água, eu encho o êmbolo todo e começo a empurrar a água para fora. Eu estou colocando uma pressão positiva. Por outro lado, eu posso ter pressão negativa, também conhecido como tensão, como se fosse uma sucção. Nessa mesma seringa, eu posso estar com ela vazia e posso estar puxando a água para dentro dela. Ou eu posso ter um canudinho e estou tomando um refrigerante, eu estou succionando o líquido para dentro da minha boca. Nesse caso, eu tenho uma pressão negativa. E existe um terceiro caso em que nós temos uma pressão, um potencial de pressão, que é zero, ou muito próximo de zero, 0 megapascal. É o que nós chamamos de plasmólise incipiente. E o que é plasmólise? Plasmólise é quando a célula fica flácida. E a plasmólise incipiente é quando o potencial de pressão é 0 megapascal. O fato é que uma célula ela está túrgida quando eu tenho potencial de pressão positiva. E uma célula está murcha quando o potencial de pressão chega a 0 ou menor do que 0, que é negativo. Então nós temos essas três situações. Neste caso aqui, eu tenho uma planta que está totalmente túrgida, o potencial de pressão dela é positivo, e no caso aqui eu tenho uma planta que está murcha, elas têm o potencial de pressão 0 ou menor do que 0. Potencial matricial é o nosso próximo potencial a ser estudado. Está relacionado com a interação de moléculas maiores, com densidade maior do que a própria água. Como, por exemplo, eu tenho aqui uma solução com terra. Eu pego terra, jogo na água, misturo, parece que está tudo homogêneo, mas com o tempo nós observamos a sedimentação. Isso porque as partículas do solo estavam suspensas na água e não estavam dissolvidas na água. Por quê? Porque ela tem uma densidade maior do que a água comporta. Isso então na planta, nas células vegetais, nós temos efeito matricial, porque nós temos macromoléculas que eventualmente podem trazer uma interação dessa natureza. Um exemplo bastante característico é no caso da parede celular. Um outro exemplo bastante característico são nas sementes. Em outras palavras, da mesma forma como o potencial osmótico, nós temos camada de solvatação em volta, nós temos no potencial matricial, nós também temos uma camada de solvatação em volta. Então, essas águas, moléculas de água que ficam em volta dessas macromoléculas que interagem com a água, elas ficam presas. Consequentemente, nós temos uma diminuição do potencial matricial. De uma maneira geral, nas células vegetais nós vamos desprezar este valor, mas isso em situações específicas em que esse valor toma proporções muito significativas, como por exemplo em sementes. E o nosso quarto componente é o potencial gravitacional, que está diretamente relacionado com o efeito da gravidade sobre as moléculas de água. A planta tem água e essa água está sujeita à gravidade. Consequentemente, isso pode gerar um peso nessa água. E esse peso vai afetar a movimentação da água de um local para o outro. De uma maneira geral, ele é insignificativo em termos da planta.
principalmente quando está analisando órgãos próximos. Ele só vai tomar uma dimensão maior, que nós vamos ter que levar em consideração quando nós estivermos trabalhando com árvores. No caso de árvores mais altas, nós temos que levar em consideração o efeito da gravidade sobre as moléculas de água. Resumindo, os componentes do potencial hídrico que afetam a disponibilidade, a capacidade da água de se movimentar do ponto A para o ponto B são o efeito de concentração, o efeito de pressão, o efeito matricial e o efeito gravitacional, cada um com suas características específicas. Então, para cada situação, para cada local na planta, nós vamos ter um potencial hídrico. E se ela estiver em contato com outra parte da planta, do solo, da atmosfera, seja o que for, nós temos um ambiente com potenciais hídricos distintos. Nós precisamos, então, saber qual que é o potencial hídrico no ponto A, qual o potencial hídrico no ponto B, para que a gente possa compreender se a água vai de A para B ou de B para A. E isso nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Até a próxima!